Se não tiver algo de bom para dizer sobre alguém, então não diga nada. É com essa célebre frase proferida pelo Bambi que eu inicio uma sequência de vídeos que vai falar sobre transtornos alimentares. Aproveitando o gancho do mês de setembro, que tem se usado para falar sobre a valorização da vida e a prevenção contra o suicídio, eu decidi fazer uma série de vídeos sobre os transtornos alimentares. Você deve saber que é histórico um padrão corporal que é aceito pela nossa sociedade. Há alguns séculos o corpo com certo acúmulo de gordura era valorizado, mas de uns tempos para cá a magreza e o conteúdo de massa muscular tem sido muito mais valorizado. E talvez você não saiba, mas muita gente perde até a vida tentando atingir esse corpo. Não faça isso. Você não precisa sofrer por isso. Contanto que seu corpo seja saudável, você pode e deve aceitá-lo da maneira que ele é. Você não deve se adequar a qualquer tipo de corpo que não seja o seu. Não se mire nos outros. Se mire em você. Extraia o seu maior potencial. Esteja na sua melhor forma. Esteja saudável, esteja funcional, esteja útil e principalmente esteja feliz. Você pode até reparar que nessa série de vídeos pode não ter tantas brincadeiras ou interações como de costume, porque convenhamos, eu sou muito engraçado. Mas tenho certeza que o conteúdo valerá a pena e você ainda vai se divertir. Bom, o primeiro distúrbio citado é a anorexia. Ela se refere a um distúrbio na imagem corporal. O indivíduo acometido por essa doença tem uma distorção na sua imagem corporal. Ou seja, se eu levá-lo à frente de um espelho, mesmo que ele esteja completamente magro, ele ainda dirá que tem acúmulo de gordura em excesso, reclamará do tamanho das formas do corpo. E o diagnóstico próprio dele é dizer que ele ainda precisa emagrecer. A anorexia afeta mais ou menos 10 vezes mais as mulheres do que os homens, mas ainda existem casos com homens. Normalmente esses transtornos alimentares têm início na adolescência, que é normalmente quando as pessoas começam a ter interesse em se relacionar com as outras. Alguns podem não saber, mas até uns 11 ou 12 anos eu convivi com obesidade. E uma das coisas que me fez perder peso, sem dúvida nenhuma, é algo muito natural que acontece com os adolescentes dessa idade, que é o crescimento. Existem algumas classificações da anorexia que eu não vejo tanto motivo para entrar em detalhes, mas saiba que os comportamentos laxativos e purgantes, com a utilização de medicamentos para evacuar ou vomitar, também podem estar presentes na anorexia. Como característica principal, esse indivíduo se recusa a se alimentar e, em muitos casos, se recusa até a beber água. Os indivíduos se recusam a ficar dentro de uma faixa de peso saudável, querendo sempre ter menos peso do que tem. Normalmente as porções são muito pequenas e o valor calórico ingerido por indivíduos com anorexia é muito baixo, bem distante das recomendações nutricionais diárias. Com isso, ele vai perdendo peso. Uma das principais consequências da anorexia é uma anemia grave, pela falta de ingestão de ferro e outras carências e deficiências de vitaminas e minerais. Em mulheres, a ausência de menstruação também é um sintoma bem comum, apesar de não estar presente em todos os casos de anorexia. Os indivíduos perdem tanto peso que não são capazes de realizar as atividades diárias. Em casos mais extremos, alguns órgãos param de funcionar pela falta de alimentos e nutrientes. Em últimos casos, acaba até levando à morte. Em torno de 8% dos indivíduos acometidos pela anorexia chegam a óbito. Você pode se perguntar se 8% em relação a 100 é um valor grande, mas imagine o seguinte. What do you think would be a more acceptable number? Acceptable? 70 maybe? Probably 70. Actually, this is what 70 people looks like. It's my family. Ninguém deveria chegar ao óbito a partir da anorexia. So now, what do you think would be a more acceptable number? 0. Normalmente a anorexia é acometida também de outras doenças psicológicas, como a depressão, a ansiedade em excesso e o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Não me toque em mim! Por isso, o tratamento da anorexia envolve um trabalho multidisciplinar, principalmente com o psicólogo, o nutricionista e um médico. Falando-se em estratégias nutricionais, o indivíduo com anorexia precisa voltar a se alimentar com regularidade e dentro das recomendações nutricionais. Além disso, alguma suplementação também pode ser indicada, mas esse processo é de longo prazo e em casos mais extremos, a internação também é uma maneira de se tratar a anorexia. Você já parou para pensar que todo esse sofrimento pode ter sido originado por um padrão de corpo que é aceito por uma sociedade?
Fique atento aos sinais e sintomas da anorexia para pessoas próximas a você. Dê apoio, converse e busque ajuda profissional. Eu, você ou qualquer um podemos salvar vidas. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Se você gostou, demonstre isso de alguma maneira, nem que seja me ligando e dizendo: olha, eu adorei o seu vídeo. Eu ficarei muito feliz e nós voltamos no próximo tema que continua sendo sobre transtornos alimentares, mais especificamente a bulimia.